Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Valia Cast. Eu me chamo Bárbara Ferraz, faço parte do time de Educação e Marketing da Valia. E antes de tudo, eu já quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Você sempre encontra a Valia em todas as redes sociais como Valia Previdência. Então, espero que esse vídeo o encontre bem, mas nem todo mundo está tão bem assim. E esse episódio é um episódio dedicado, eu vim até combinando com ele, em prol do Setembro Amarelo. Se você não conhece, essa é uma iniciativa que acontece desde 2015 e ela tem um objetivo de fazer uma série de ações de prevenção ao suicídio. A gente tem encabeçado um ranking que não é legal. Muitas pessoas acabam caminhando para um processo de depressão e o Brasil hoje é um dos países que lideram o ranking de depressão na América do Sul em função de problemas advindos com essa relação com o dinheiro. Então, se você veio até aqui, aceitou nosso convite porque você está numa situação de buscar ajuda, excelente. Se você está bem, que você faça, então, um eco com a gente e faça com que esse conteúdo alcance muitas outras pessoas. Seja para preservar a vida de muita gente, seja para poder ajudar a aumentar o bem-estar de outras pessoas. E eu não estou só. Hoje eu estou acompanhada, vou apresentar para vocês meus convidados. Essa é a Carolina Rabelo. Carol é psicóloga, tem MBA em Inteligência de Mercado e Análise Competitiva, atua há 15 anos na gestão de desenvolvimento de pessoas. Carol, muito bem-vinda. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Tiago Rabelo, seu marido, educador financeiro de médicos. Ele é mentor de outros planejadores financeiros, também está há 15 anos de atuação no mercado financeiro, é coach financeiro, financial advisor pelo Chicago Business School e vai compor a mesa com a gente. Isso aí, muito obrigado pelo convite, Bárbara. E agora, tive aqui um revival da minha adolescência, Fly Wagner. Me chamou de velha, né? Mas chamei. eu me garanto. Mas tá velho é bom, sabe? Porque a gente tá vivo. Tá vivo. O Fly, talvez vocês já o conheçam aí da TV, mas o Fly ele é formado em marketing, pedagogia, ex-coreógrafo e diretor artístico da Rede Globo, apresentador educador financeiro com muito orgulho. Pô, minha vida. Muito eu acho bom. que a educação financeira muda a vida das pessoas, mudou a minha. E um prazer, Carol, estar aqui com você, Prazer Tiagão. todo meu. Desculpa a brincadeira hoje cedo lá no Instagram. Que isso, irmão. Bárbara, gratidão. Prazer. E vamos nessa. Obrigado, Bárbara. E Valia, tamo juntos. Muito bem. Bom, a gente começa talvez a conceituar que talvez você não tenha tanto entendimento, mas existe muito impacto na nossa saúde mental, né? Dependendo de como a gente se relaciona com o dinheiro. Vou pedir para a Carol comentar sobre isso. Bárbara, assim, a gente, por muito tempo, vem de uma geração onde o conceito da saúde mental foi pouco explorado. E que bom que agora se fala tanto sobre isso, né? Então, as pessoas já começam a ter essa consciência que cuidar da mente é cuidar do corpo, literalmente. A gente não consegue desassociar. E tudo que acontece na nossa vida, seja com o nosso corpo, seja com a nossa mente, impacta. E as finanças dão um eco, como você disse, né? Dão uma proporção extremamente significativa quando a gente fala de saúde mental. Até porque o cenário financeiro, e aí Tiago e Fly, né, conseguem contextualizar isso muito melhor do que eu, mas ele impacta na vida das pessoas de uma forma 360. Porque quando a gente fala de finanças, a gente está falando sobre família, a gente está falando sobre profissional, a gente está falando sobre pessoal, né? A gente está falando em vários contextos. O que, de forma imediata e direta, impacta na nossa saúde mental, né? É muito interessante, inclusive, fazer esse link com a questão do número de suicídios. Porque as pessoas, elas não pensam no suicídio como algo que está, né, eminente, mas no próprio site do governo, eles já trazem um dado da OMS que o número de mortes por suicídio chegam a 700 mil. Ou seja, a cada 100 mortes que acontecem, né, no mundo, uma é por suicídio. O americano, a cada 35 minutos alguém comete suicídio nos Estados Unidos por causa de dinheiro. Isso é um número muito alto, isso é uma potência, e a gente não consegue desassociar com a questão do aumento do endividamento, com o aumento, né, e a potencialização das perdas financeiras, ou seja, a gente não pode dizer, obviamente, que esse número se corresponde de para igual, né? Existem outras questões, mas o pano de fundo social, o pano de fundo mundial, principalmente financeiro,
potencializa, sem dúvida nenhuma, essa questão. Mas assim, ninguém toma a decisão de ir a um extremo da noite para o dia, né? Isso tem um percurso. Como é que uma pessoa pode identificar, talvez, sinais, né, de que esse estresse financeiro tem se tornado algo mais real na vida dela? Que sintomas? Eu acho que o primeiro ponto, Bárbara, é nós pararmos de acharmos que suicídio é blefe. Quando as pessoas sinalizam essa ideia de morte, de findar a vida de alguma forma, é muito comum, né? Eu trabalho com saúde mental, atendo mulheres, nós ouvirmos, não, porque isso é besteira, não tem coragem, isso é para chamar a atenção. Quando o sujeito traz a fala de findar a vida, de terminar, né, e de chegar a esse extremo, isso não é de uma hora para outra, isso tem uma sequência de fatos, e é uma sequência de fatos que precisam, sim, ser vista com atenção. Então, você tem, né, na sua pergunta, que sinais são esses? Você tem a fala, você tem o desinteresse geral pela vida, então aquela pessoa que vai se acuando, que vai perdendo interesse em coisas que no cotidiano dela era normal, era habitual, não gosto muito de usar essa palavra normal, mas era habitual. E você percebe ao longo do tempo que esse indivíduo, esse sujeito, ele vai deixando de fazer, ele vai deixando de estar. O isolamento, porque o suicídio, ele precede, né? A depressão, ela precede o suicídio. Então, esse fato do isolamento social, às vezes do isolamento até de mídia, de rede social, você vê que aquela pessoa está muito sumida, que deixa de postar, que deixa de interagir. Isso também é um sinalizador. O número de suicídios nos adolescentes é uma coisa que cresceu da última década, quase 81%, também é um número da OMS. E aí você vê isso, né? O fato do adolescente se isolar, parar de se comunicar, de se expressar. Então, todos esses sinais, eles tendem a nos dar esse alerta de que realmente a pessoa pode vir a tomar essa decisão. Ninguém toma a decisão do suicídio do dia para a noite. Hoje eu vou acordar e decidir me suicidar. Então, nós precisamos realmente ficar atentos e valorizar. Eu acho que essa é a palavra, valorizar os sinais que a questão da saúde mental ela vai dando ao longo desse tempo. Nós precisamos ficar atentos. Essa fala de que depressão, tristeza aguda, desinteresse, não é para todo mundo, isso é para quem é de uma classe social mais alta, isso não é uma realidade. Infelizmente, a questão da doença mental, ela está presente em qualquer classe social, para qualquer pessoa, e não está ligado necessariamente ao seu sucesso pessoal. Nossa, mas ele tem dinheiro, ele tem uma família linda e ainda assim está triste, depressivo. E as pessoas tendem a desacreditar, a abonar, né, essa postura, essa conduta. Isso precisa realmente ser dito. Muito bem. Bom, você falou a questão da depressão, né? Às vezes as pessoas não têm um diagnóstico concluído, mas uma irritabilidade, uma alteração nessa emoção, né, no dia a dia, que faz com que, inclusive a gente fala com muitas pessoas que são empregadas em áreas operacionais, e essas pessoas estão expostas ao risco, né? Então, a atenção que a gente precisa ter realmente, né? Porque a pessoa acaba tendo uma escassez, um esgotamento mental, e isso faz com que ela não tenha uma presença completa, né? Uma concentração, inclusive, adequada. Mas você falou uma coisa que me fez uma ponte aqui. Você falou, não é algo restrito a uma classe social. Exatamente. O Tiago, apresentei ele como médico das finanças, né? Ele atua especialmente com médicos que, conhecidamente, uma categoria, né, bem paga, bem remunerada. Então, isso não é um privilégio de quem tem baixo nível de instrução, quem tem baixo remuneração, Tiago? Claro que não, né? As pessoas se cobram muito socialmente, né? A cobrança, o médico, eu falo que o médico ele tem a triste missão de ser bem-sucedido o tempo inteiro. Ele precisa provar para a sociedade que ele é médico e bem-sucedido. Para ele ter um sucesso aparente, ele tem que estar com o cinto da moda, com o sapato da moda, com o relógio da moda, com o carro da moda. Exatamente. Isso é muito caro. Sim. E ele se endivida por causa disso, para provar que ele tem sucesso. Eu falo, cara, escolha ter sucesso, não aparentar sucesso. Só que socialmente é muito difícil. O tempo inteiro ele está sendo, cara, mas você é médico? Poxa, vamos fazer uma viagem? Não, a gente tem muitos amigos médicos. Vamos viajar? Aí, se o médico diz que não pode, vamos fazer, mas você é médico. Como que você não pode? Porque você tem que ser rico, né? Isso passou. Se você vê, eu falo com muitos médicos, então eu tenho 4ª geração de médico como cliente já, né, da família. Aí eu falo assim, cara, o teu bisavô, ele, muito rico. E você? Ele, tô sofrendo. Porque antigamente bastava você ter um CRM que realmente você era rico. Só que hoje as coisas mudaram, a concorrência está muito maior, a sociedade em si, ela toda evoluiu financeiramente, então a concorrência está muito maior, o poder de compra está muito... acesso a compras é muito maior.
Então, se você ganha 30 mil reais aqui no Rio de Janeiro, é completamente diferente de quem ganha 30 mil reais no interior do Pará, que não tem um shopping center, não tem nada para ele gastar dinheiro. Então, assim, essa comparação que traz a falência, que traz as dificuldades financeiras. O meu filho precisa estudar na melhor escola, precisa fazer a melhor viagem, precisa estar fazendo tudo de melhor. Como, Thiago, que eu não vou levar meu filho para Disney se todos os amiguinhos dele da escola vão? E aí o cara tá todo falido, com a cabeça destruída, porque ele tá o tempo inteiro tentando provar para a sociedade que ele tem sucesso. Posso fazer uma pergunta? Mas você acha que isso é cultural hoje, essa cobrança, Sim. Thiago? Tipo, eu preciso levar o meu filho pra Disney porque todo mundo, tipo, é um efeito que se meu amiguinho tem, eu tenho que ir também. Tu acha que, por exemplo, vou trazer pra minha realidade, né? Eu trabalhei numa emissora durante 30 anos da minha vida, né? Tinha lá minha renda durante 30 anos. Quando eu saio, né? Eu já sabia que eu tinha um tempo para me recolocar no mercado. E uma das coisas que minha filha entendeu foi exatamente isso. Olha, minha filha, algumas coisas vão mudar. E mudaram e ela entendeu por quê. Como acho que a Carol falou, eu trago a minha família, sento na mesa e o papo reto. Isso ajuda muito. Eu não tenho vergonha de interagir com a minha família a realidade, né? Então, eu acho que quando você me traz esse diagnóstico assim, é interessante. Porque a gente precisa entender, no geral, e eu sei que é difícil, que você tem que viver dentro da sua realidade. Né? Não se preocupar com a realidade dos outros. Que às vezes, aquele que está mostrando que quer e nem está podendo, mas está seguindo um efeito. Falei besteira ou é isso? Nem um pouco. Porque eu falo muito isso com a Carol. Às vezes a Carol fala assim, nossa, Thiago, fulano de tal é rico, né? E eu conheço. Assim, a gente está muito melhor, não se compara, não. Porque, na verdade, são que as pessoas aparentam. E a cobrança social o tempo inteiro tendo que mostrar sucesso, ser bem-sucedido, porque eu sou médico. Né? Então, a questão da escola lá em casa é a mesma coisa. Em casa, a gente senta na mesa, qual é o planejamento do ano? É isso. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? O que nós queremos fazer? E a gente chega nesse acordo o tempo inteiro. Eu já ouvi de clientes falar assim, eu não posso, Thiago, eu não posso privar meu filho de ir para Disney. Mas como assim? Você não pode privar teu filho para Disney? Você não tem condição de ir. Eu não posso privar meu filho de uma festa de aniversário de 100 mil reais. Mas por que não? Não, porque, cara, eu preciso dar isso pra ele. Falei, mas ele sabe que ele precisa disso? Você tá sendo só um irresponsável. Porque você tá mostrando pra ele o tempo inteiro que não existe não na vida dele. E é engraçado, Thiago, porque eu acredito que o pai dele não fez isso com ele. Eu não acredito, porque a geração é totalmente diferente, né? Então, eu acho que é a parada mesmo da... Não sei se é a palavra certa. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Tipo, é feito manada, sabe? Sim. Todo mundo tá... Tipo, as pessoas não têm a sua realidade... É verdade, concordo com você. Isso Você aí. trouxe uma frase, você trouxe uma questão, Fly, que eu acho que é fundamental na saúde mental, na questão financeira, que é o não. Porque quando você senta com a sua família e você diz a nossa realidade é essa, você está dizendo que eu não posso e o que eu posso. Ou seja, você cria um contexto familiar onde a sua filha, uma filha, né? Uma filha, 14 anos. Então. Educadíssima financeiramente. Que linda. Eu já sou um milionário, né? Porque todos os economistas dizem que um filho até a maior idade é milionário. é verdade. Quer dizer, minha filha Bruna, você já me deixou papai milionário. Garota. Desculpa a brincadeira, mais forte do que eu. Então, quando você traz a Bruna para esse contexto, a Bruna começa muito cedo a ser encorajada a entender o quê? Limite e não. Sim. E aí nós vamos para as duas vertentes. Você cria uma pessoa que tenha, né, a capacidade, como o Thiago diz, de dizer não, de se posicionar. E isso emocionalmente não afeta, porque ela se sente fortalecida. Como eu fortaleço o meu filho, a minha filha, a se posicionar? Em casa, com a comunicação, com o diálogo e com o encorajamento. Então, você está fazendo um trabalho... Muito obrigado. Estou fazendo o melhor que eu posso. Sensacional, emocionalmente falando para a Bruna. Né, Thiago, o tempo todo. E aí, quando você fortalece essa criança, sob o ponto de vista do não, do entendimento, da comunicação, do acolhimento, a tendência é que ele seja um adulto mais seguro. E se eu sou um adulto seguro, eu me posiciono socialmente com os nãos que eu preciso dar para que aquilo não me afete. Vou contar um case para vocês que é muito pessoal. Durante meus 30 anos, eu tenho de profissão 35, né? Trabalho com educação 20, educação financeira 20 anos, mas é uma coisa que eu gosto mesmo, né? Quando eu fiquei sabendo que ia ser demitido, a minha filha estuda no colégio católico, né? Que é o INSP, ela pegou a Bíblia e pediu a Deus durante 5 dias para que eu não fosse demitido. Porque na cabeça dela, e aí eu trago um case, né? Ela achou que mais normal o medo, né? Que a gente tá vendo. A gente trouxe um case aqui
Quando os amigos, o pai perde o emprego, o pai tira da escola porque não tem condições de pagar, porque é caro, né? E eu expliquei para ela assim, minha filha, papai é uma pessoa educada financeiramente e eu já sabia, há 10 anos atrás, que o 2020 ia chegar. E 2020 chegou com pandemia, a emissora estava demitindo por causa da pandemia, e eu completei 30 anos de casa. Expliquei para ela assim, ó, eu vou ser demitido, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E eu apresentei para ela todo o meu planejamento. Mas foi um alívio tão grande, apesar de eu estar sempre falando de educação financeira em casa, apesar de sempre trazer experiência, nunca como especialista, mas com experiência de vida, que a gente tem que viver dentro da nossa realidade. Perfeito. E Deus ainda foi muito bom comigo, porque eu estava conversando com o Tiago, a escola me convidou para dar aula. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser o propagador da educação financeira. Eu queria levantar a bandeira para as pessoas procurarem o Tiago, fazerem um planejamento, procurarem profissionais da sua empresa para fazer um bom investimento. Eu queria ser o cara que levantava a bandeira. Só que me apaixonei e comecei a também dar aula de educação financeira. E a escola me convidou. Falei, vem dar aula aqui na nossa escola. Pô, não quero dar aula não, porque eu acho que é pro professor. Eu acho que não. Eu falei, não. Ela falou, mas você sabia que se você der aula aqui, você não paga escola? Eu falei, onde é que eu assino? Porque gera um benefício que a educação financeira estava trazendo para mim e para minha filha. Devido a isso, eu busquei a pedagogia, comecei a estudar pedagogia e hoje eu compartilho com esses alunos a realidade daquele pai que às vezes ele não sabe a luta que o pai tem para manter ele lá e às vezes ele não se entrega. Então hoje quando eu falo pro adolescente tudo relacionado a money, que de repente o pai dele não fala em casa, ele me traz, eles falam entre eles, que é online, todo mundo escondidinho, então eles trocam comigo, aí você vê que as histórias se repetem. Sim. E só muda os atores. Exatamente. Desculpa interromper vocês, mas... E aqui a Carol tava falando, que você disse, né? Eu falo o tempo inteiro. Nossos filhos precisam de muito mais nãos do que sim. Sim, com certeza. Realidade. A Valentina chega pra mim o tempo inteiro. Pai, meu sonho da minha vida é uma boneca, não sei o quê. O sonho da tua Aí ela já sabe qual é meu sonho. Eu falei, qual é o meu sonho, filha? Aquele carro horrível. Eu falo assim, meu sonho é uma Ferrari. Eu vou ter, só não vai ser agora. É no momento certo, a gente está se planejando para isso. Então, assim, a gente tenta o tempo inteiro mostrar que nada é impossível, nenhum sonho é impossível. Só basta ser bem planejado. E se você pode... Vai lá, irmão, compra sua Ferrari. Qual o problema? Cara, não tem crime nenhum nisso. Exatamente. Então, o que você compartilhou com a sua filha, qual é o nome dela? Valentina. A Valentina, a realidade, né? Para você é uma Ferrari, para ela é uma boneca. Sim. E é um sonho parecido. E as pessoas têm a negatividade do dinheiro, né? Quem tem dinheiro é errado, né? E não tem nada de sujo, não é nada. Mas você falou uma coisa super interessante. Falar assim, ó... Quando eu faço palestras sobre a questão, né? Como o emocional impacta seu dinheiro. E aí eu sempre pergunto para as minhas mentoradas o seguinte: quais são as 4 frases que vêm na sua cabeça na infância quando você pensa em dinheiro? Vamos pensar aqui, fazer um exercício. Bárbara, qual uma frase que vem na sua cabeça você ouvir dos seus pais? Não sei se eu vou estar viva amanhã, só se vive por hoje. Só se vive por hoje, não sei se vou estar viva amanhã. Todo mundo está endividado, então eu posso me endividar. Pronto. Todo mundo. A minha é: menina, não bota a mão na boca, você mexeu com dinheiro é sujo. É isso, bem colocado. Você lembra? Aqui não corre um rio de dinheiro. Aqui não corre um rio de... Olha quanta coisa nós aprendemos. Então, se todo mundo está endividado, ou seja, se todo mundo está viajando, se o Brasil deve 70 milhões de endividados, também tô. Ou seja, mete o cartão de crédito. Amanhã Deus pertence, não sei se eu vou estar viva. Dinheiro é sujo, então se sobra alguma coisa na minha conta, deixa eu gastar, porque isso não é bom. Essa é melhor, posso fazer? Claro. Eu trabalho. Eu mereço. Eu mereço. Ou então, as mulheres. Amiga, Carol... Vai baixar, mas sobe, tá? Ai, Carol, eu tô tão triste. Ih, meu amor, vai pro shopping. Aí ela vai pro shopping, compra, sai de lá. Eu sou rica. 30 dias depois, aí tem que pagar tudo de novo. Aí volta. Exatamente. Se engana, né? É uma relação de quê? É uma relação de culpa. Quando não, é aquela clássica. Na volta a gente compra. Vamos, na volta a gente compra. Essa criança cresce. Quando essa criança cresce... Ela quer estar sempre na volta. O titular do cartão de crédito é esta criança. Então, quando ela enche o carrinho dela virtual, ela não pensa assim, cara, eu vou pensar melhor, eu vou, sabe, entender. Lembra? Na volta, eu compro. Não tem volta? É agora. Agora? Agora eu posso. Ou seja, como as frases que nós falamos e que nós ouvimos impactam o nosso comportamento hoje com dinheiro. Renato Russo tem uma frase, né? A pior mentira é que a gente mente para si mesmo. Exatamente. E a gente se boicota. A gente já sabe
que vai dar o problema. Até eu lembro sempre da motinho Willy. Isso não vai dar certo. Lembra da motoqueira que é atrás do carro Willy? Isso não vai dar certo. E não dá certo. Tem coisas que a gente já sabe que vai dar errado. Ainda que a gente saiba, a verdade é que a nossa maquineta aqui, cérebro perfeito, ele tem umas armadilhas pra gente. Sim, total. E aí tem uma série de questões que se chamam vieses comportamentais, dentro da ciência comportamental. Eu vou pedir para vocês comentarem, porque às vezes não é só uma questão de instrução, né? E na maioria das vezes a gente vai ver que não é só uma questão de instrução. O Fly está fazendo um belo trabalho, jovens que estão tendo contato para poder saber lidar com o dinheiro. Viu? É papo reto. Mas a decisão é mais influenciada do que isso. Então, se a gente for pegar 10 em cada 10 planejadores financeiros, todos vão falar, olha, é importante ter um planejamento. Mas o quanto efetivamente esses vieses estão atuando e como é que a gente talvez gerencia isso? Vou ser muito franco. Eu não tenho minhas verdades, Bárbara. Quando o assunto, então, é dinheiro, acho que eu já contei para vocês que eu tenho um hábito de acordar muito cedo, né? Quando eu acordo cedo... cedo é 5, Não, é 2 horas da manhã. Mas é um hábito que eu tenho. Você não acorda, então, né? Não, eu durmo muito cedo, eu tenho um hábito... Mas por quê? Aí eu vou entrar na Carol. Eu cheguei no meu momento Will Smith. Só que eu não fui lá e fiz o que tinha que fazer. Eu levantei e fui embora. Porque o verdadeiro homem não é o que dá o soco. Vai embora e pede ajuda. E eu pedi ajuda. Mas por que eu tô falando isso? Eu acho que a gente está vivendo um momento, e eu sinto falta da minha mãe, quando minha mãe falava a verdade para mim. A verdade. Você não tem que ter meio termo para falar a verdade. Então, a gente está com meias verdades, e eu acho que eu sinto falta disso hoje. Então, quando eu dava aula de educação financeira dentro da Rede Globo, apesar de estar lidando com a galera que trabalhava ali na cenografia, a um diretor-geral, né, que estão na mesma empresa, e às vezes o diretor-geral está na mesma situação. É aquele cara que trabalha ali no figurino, na produção, né? Porque, como o Thiago falou... Às vezes ele está até mais endividado, né? Porque o potencial de endividamento dele é maior, né? A gente tem vários cases que a gente pode trocar aqui, de que a gente vive, mas eu acho que está faltando agora, Bárbara, falar a verdade, mostrar a real, por mais que a escolha seja sua. Sabe? Então, eu acho que a gente que está aqui trocando essa experiência é tentar falar para as pessoas que estão em casa que existe solução. Mas você tem que tomar essa decisão como eu tomei na minha vida. Quando eu quebrei, eu não tive ajuda de ninguém. Eu fui buscar ajuda nos livros. Mas por quê? Porque aqueles que poderiam me ajudar precisavam... eu preciso remunerar o Thiago, eu preciso remunerar a Carol, porque eles estudaram. Só que eu não tinha recursos para remunerar profissionais. Então, eu fui para os livros. Então, foi nos livros que eu busquei ajuda. E foram, esse livro não funciona comigo. O que a Carol fala não funciona. Funciona se você falar, eu quero mudar. E aqui não é esporro, não, é ideia. Sim. Assim, a gente precisa entender que nós precisamos, às vezes, pedir ajuda. Pode ser no seu trabalho, por exemplo, vocês têm um trabalho muito bacana, eu vou trazer porque eu achei muito interessante o projeto que vocês têm. Eu vou falar que lá na Globo a gente também tinha, que era o Apoiar. Vamos comentar sobre ele. Você tem que ter coragem de pedir ajuda quando você precisa. Então, eu acho que hoje, a Carol, o Thiago, aqui no podcast, a gente precisa falar para as pessoas que você não precisa ter vergonha se está endividado. Né? Se o problema tem solução, não esquenta a cabeça, tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, não tem solução. Mas é um dia de cada vez. É por isso que eu trago essa verdade para o meu aluno, que traz assim, Fly, você pode me explicar o que é agiota? Explico para ele o que é agiota. Fly, você pode me explicar o que funciona essa coisa do empréstimo com imóvel como garantia? Aí vem um detalhe na minha cabeça. Esse garoto está trazendo isso para mim? Ouviu em casa. Exatamente. Então, Bárbara, eu acho que você que está aqui como comunicadora tem que falar para essas pessoas que elas não têm que ter vergonha se está com problema. E a gente tem que continuar. Não deixar de acreditar que a única forma de mudar qualquer situação em nossas vidas quando a gente fala, não quero mais. E justamente, aí não é uma questão só... Mas eu não sei por onde começar. A gente ajuda. É comportamento, Sim. né? Então, primeiro a gente precisa falar sobre essas questões e a gente vai, inclusive, ter um momento de canais de ajuda. Imagina. A gente vai falar sobre canais de ajuda, mas antes, essa questão de passar pelos viés, eu acho que é uma coisa importante, porque tem muita gente ainda que não se atenta. Já vou deixar um merchan interno, porque a gente fez um episódio específico sobre impacto, sobre essa questão do comportamento na nossa relação com o dinheiro.
Mas queria que vocês comentassem, porque assim, existe uma série de coisas que talvez a gente já tenha escutado. Ancoragem, a questão da influência social, né? O quanto eu quero atender a um padrão, ou o quanto eu não faço nada e fico na inércia, né? Como que essas coisas influenciam, sem que a gente talvez se dê tanta conta disso, né? O que acontece, Bárbara, assim, olha, a questão do dinheiro, do endividamento, é só uma consequência do seu comportamento. A gente precisa entender isso. Então, quando o Thiago fala, e eu posso ter um médico super bem sucedido, endividado, e quando eu tenho lá um trabalhador operacional, que de repente ganha um salário mínimo, também endividado, você claramente percebe que, assim, endividamento, a situação é igual para ambos. Sim. Podem mudar as proporções, mas é igual. E aí, o que então a gente consegue extrair disso? Está ligado a comportamento. Sim. E aí, nós começamos a falar um pouco aqui sobre o que a gente chama na psicologia do pano de fundo. O que é o pano de fundo, né? Qual é o contexto daquele sujeito para que isso aconteça? Então, o Fly falou, você precisa ter coragem para se posicionar, né? A verdade. Aí eu olho para esse sujeito. Esse sujeito, ele tem uma baixa estima? Porque se ele tem baixa estima, ele não se posiciona. Porque imagina, ele vai ser julgado, que as pessoas pensam é muito importante sobre mim, então eu não tenho coragem de me posicionar. Se esse sujeito sofre, por exemplo, com culpa, ele também vai ter dificuldade de se posicionar. Por quê? Vão me culpar, a culpa é minha, eu trouxe a minha família para essa situação, então eu preciso resolver isso porque eu sou culpado. Se eu tenho a questão da compensação, nossa, mas eu trabalho aqui operacionalmente de segunda a sexta, você pega um ônibus lotado, vou para casa, chego em casa, tem goteira na minha casa, tem tiroteio na minha rua. Ou seja, tudo que eu faço é para oferecer um pouco mais de conforto para minha família, já que a vida é tão dura conosco. Então, eu tenho a questão da compensação. Vários dos comportamentos que eu poderia continuar citando aqui, nós englobamos, Bárbara, o viés comportamental, ou seja, a maneira como eu lido, a maneira como eu sinto, a maneira como eu me posiciono. Então, é importante dizer que o dinheiro, o endividamento, ele é só a ponta do iceberg. Se você se encontra numa posição dessa, você precisa buscar ajuda. E aí nós temos, né, você vai falar sobre os canais, nós temos N possibilidades, pagando bons profissionais ou recorrendo, né, a meios que enfim, caso você não consiga pagar por isso. Mas o importante é buscar ajuda para que você consiga entender o que está abaixo dessa ponta do iceberg. Porque o Thiago divide muito isso, e o Fly, com toda certeza, também já deve ter esse tipo de experiência. Existe o sujeito que, se você falar assim, olha, quanto você está devendo? Eu estou devendo 20 mil reais. Então, toma, eu quito sua dívida. Não vai resolver. Ele, daqui a 2, 3 meses, vai estar endividado de novo. Meu pai é um exemplo disso. Eu vi meu pai passando por isso. Eu dei meu FGTS todo pro meu pai pagar a agiotagem. O que aconteceu 30 dias depois, Carol? Chaguinha estava endividado de novo com quem? Com os mesmos... E aí a gente volta. É o viés comportamental. Sim. Nós precisamos entender... Exatamente. Nós precisamos entender e mapear o que motiva. Mas a motivação é só o gasto irresponsável? Não. A motivação pode ser N fatores, culpa, baixa estima, compensação, que esse sujeito sofre e às vezes ele nem se dá conta disso. Por quê? Volta ao contexto familiar. Sim. Como é que é a família de origem? Como é que vem? Não, meu pai era um cara muito sério, nunca se endividou e tal. Talvez na seriedade do seu pai, né? Na dureza como você foi educado, isso trouxe para você experiências e panos de fundos emocionais para que você tivesse esse tipo de comportamento. E às vezes você acaba se expondo a um ambiente que também não favorece, né? Que é outra questão. Aqui no Rio, principalmente na Zona Oeste, é muito comum você morar aqui na região, Barra da Tijuca, Recreio, em condomínio. O condomínio te dá um certo nivelamento, né? Uma ancoragem. O celular que a turma tem, a escola que a turma dos seus colegas, dos filhos dos colegas, né? Estudam. E isso vai fazendo naturalmente uma influência para que a gente tome decisões que nem sempre são as que nos pertencem, né? Aos nossos padrões, você falou. E aí, se eu não mudo meu comportamento, e aí quanto mais crédito eu tenho, mais eu me endivido. Grave fica, porque a minha capacidade de endividamento é maior. E, geralmente, a gente falou sobre endividamento, né? Tem muita gente endividada. Quando a gente vai olhar a categoria do endividamento, sabe qual é a principal?
Aonde que tá? Cartão de crédito. Por quê? Porque é fácil. Você não Só vê. que é um crédito muito caro. Ou seja, a gente ainda está fazendo um padrão de comportamento ruim com escolhas que são piores, né? Que nos complicam ainda mais. Mas você estava falando da questão de melhorar para sair do endividamento, mas não só isso, né? Mas para construir reserva. Eu acredito que alguns dos seus clientes, nem todos, né, entram necessariamente num padrão de endividamento, mas o cara quer melhorar. Ou seja, essa mudança de comportamento também tem a ver com essa construção de reserva, de segurança? Cara, porque existem pessoas que começam a olhar para o futuro, né? Eu fico muito feliz quando a pessoa vem conversar comigo e fala, Thiago, eu fiz errado até aqui e eu preciso mudar. Como que eu faço? E aí tu já dá aquela aliviada. Ufa, o trabalho vai ser menor, dizer, né? O cara quer, né? É uma escolha, né? É uma escolha. Crianças fazem o que têm vontade, Sim. adultos fazem o que precisa ser feito. Sim. Isso tem que ser... Adultos que tiveram não, né? Que tiveram, não. Adultos conscientes, né? E responsáveis. Mas, assim, as pessoas param e tem pessoas que falam assim, Thiago, eu tenho clientes hoje, que ganham R$250 mil por mês e há 2 anos atrás tinha uma dívida de R$500 mil. E hoje já tem alguns milhões de reais guardados. Porque a virada de chave é entender por que eu preciso me planejar, por que eu preciso me organizar e o que eu quero ter lá na frente. Porque é muito mais confortável viver hoje o melhor, né? Eu ir para um restaurante caro, eu fazer uma viagem cara, eu ter o melhor carro, porque assim, eu estou vivendo hoje. E eu vou viver a corrida dos ratos, né? Eu trabalho, recebo, pago contas, trabalho, recebo, pago contas e fico vivendo essa irresponsabilidade o tempo inteiro. Então, quando um cliente já chega para mim e fala assim, Thiago, eu preciso mudar, eu já errei, eu já fico muito mais aliviado do que ter que despertar nele a necessidade de mudar. Uhum. Mas, assim, é uma crescente hoje com as pessoas falando tanto sobre mudança, sobre planejamento financeiro, sobre estruturação financeira, sobre mudança de vida, sobre planejamento futuro, né? A gente cada vez entende mais que a probabilidade de a gente morrer amanhã é cada vez menor, né? Porque qual era o sentido de eu não me organizar financeiramente? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Para que eu vou pensar no futuro? E aí a gente descobriu aí que menos de 1% é a probabilidade de você morrer antes dos seus 65 anos de idade. Probabilidade, boa. E aí eu falo assim, cara, você se agarra a menos de 1% para ser irresponsável hoje? Faz sentido? E o melhor é que assim, a pessoa diz isso, não sei se eu vou estar viva amanhã, ela quer estar viva. E se ela estiver, ela vai precisar de recurso. Então, é melhor a gente começar a repensar agora, né? Mas lembra as frases que nós falamos aqui? Eu falei essa é a minha Olha como o clássica. viés comportamental, ele influencia. É comportamento, é mudança de mentalidade, é metanoia o tempo inteiro. Né? A gente tem que trabalhar isso na vida das pessoas o tempo todo. Eu falo sobre isso nas redes sociais para meus clientes, que assim, você vai estar vivo. Se agarra na possibilidade que você quer e que você precisa, você tem família, você tem tudo. Então, assim... E aí, quando eu vou conversar com o cliente, que eu faço a anamnese ali, eu vou entender quem são os pais deles, quem é a esposa dele ou o marido. Geralmente, 95% dos meus clientes são mulheres. Uhum. A mulher tem muito mais facilidade de pedir ajuda do que o homem. O homem tem dificuldade de pedir informação no trânsito, quanto mais pedir ajuda para dinheiro. Então, eu brinco, quando o cara vem me pedir ajuda, eu falo assim, não, você vai ser mais caro, porque tu já tentou de todos os jeitos, eu tenho certeza que você já fez tudo errado, e agora você veio aqui. Então, assim, eu posso cobrar mais caro para você. Mas é muito essa mudança de mentalidade e a pessoa conseguir olhar o futuro. Sim. É ter uma visão de futuro de médio, curto e longo prazo. É você conseguir falar assim, a gente trabalha isso até lá em casa, né? É a fotografia da vida perfeita. Então, a gente sabe onde nós queremos estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos. E a gente refaz isso todos os anos. Não é aquela metinha de final de ano. Não, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero ter... Não. Dia 31 eu vou virar. Exatamente. A gente tem um planejamento de vida. Não necessariamente daqui a 30 anos a gente vai ter a mesma vida que a gente desenhou hoje. Mas a gente tem um norte. A gente sabe onde a gente quer chegar. Se a gente tem uma meta pré-estabelecida, o caminho fica mais fácil. A gente tem mais dificuldade de se desviar dele. Então, é muito isso. Você falou uma coisa que me lembrou, que no dia 31, ou a clássica, segunda-feira eu começo a dieta. E aí, vocês dois têm exemplos maravilhosos, que não se trata só de mudar o comportamento em relação ao dinheiro, né? A Carol lá no começo falou, quando a gente está falando de saúde mental, ela é só a consequência, né? Faz parte desse pacote que é a saúde da gente, né? Da vida. E vocês tiveram muita mudança em relação ao cuidado com a saúde física, né? Vocês querem contar um pouco? Thiago, você quer primeiro? Não, fica à vontade. Ok. Quando eu fui promovido a diretor na Rede Globo, os 3 primeiros anos foram muito difíceis. Como eu falei pra Carol aqui, eu cheguei no meu momento eu e o Smith. Meus pais morreram muito cedo. Minha mãe morreu com 47, meu pai com 57. Os dois de infarto, fulminante. Claro que era um momento que eles não cuidavam tanto da saúde, mas eu tenho a tendência.
E todo mundo tem o seu limite. E eu cheguei no meu. Quando eu descobri... Eu sempre fui um cara de fazer esporte, né? Quando eu acordo 2 horas da manhã, não é para ostentar que eu sou o cara mais... Não, foi por uma escolha. Então, hoje o meu estilo de vida, onde eu trabalho os 3 pilares comigo, não como especialista, eu cuido da minha saúde mental, que são os meus livros, e a corrida me ajuda muito, né? Tanto que tudo que eu precisei vira case. Então, a corrida, eu tenho um canal de corrida, chamado Vida de Corredor. A educação financeira, tudo que eu hoje compartilho foi que eu me encontrei. Então, eu sempre compartilho com as pessoas que, se você cuida da sua saúde mental, seu corpo vai responder. Se você cuida da sua saúde financeira, o seu corpo vai responder. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Pode ser? Calma aí que eu vou falar o nome certo. Abner, é isso? Abner. Esse vídeo aí representa tudo que eu faço, tudo que eu vejo hoje. Então, aqui... Eu sou um cara que levanto a bandeira da educação financeira, eu corro, eu animo, eu sou um cara que dou minhas palestras, dou aula de educação financeira e eu trabalhei os 3 pilares. Tudo que eu pratico e acredito está aí. Então, por exemplo, a educação financeira, ela veio para minha vida por uma questão de necessidade. Eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que compartilhar isso. E eu compartilho, hoje, dando aula e palestrando. A corrida, eu mostro como é divertido correr. Essa coisa, correr é muito chato. Não, eu mostro como eu corro nas comunidades, eu corro na Disney, eu corro na praia. Eu trago a música, a dança, para mostrar o seguinte, é possível você se divertir. Quando você trabalha os 3 pilares, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com qualidade de vida. Então, isso que eu hoje compartilho. Mas como é que você consegue fazer tudo isso? Planejamento. Quando você tem planejamento, eu tenho até o plano F. Chegou no F, você pode imaginar o que é, né? Ferrou. Então, esse vídeo aí representa tudo que hoje eu pratico. Então, na saúde mental, os livros, eu adoro ler. E detalhe, na corrida, o que eu escuto hoje? Música? Não, audiobook. Então, eu vou trabalhando na saúde mental e a saúde física. E sempre às 7 horas da noite, eu estou pronto para dormir e mais um dia amanhã. Então, é isso que hoje eu levanto. Os 3 pilares, eu trabalho junto. Compartilhando a saúde mental, que é a sua área, Carol, a saúde financeira, que é com o Thiago, e a saúde física, que hoje é a corrida. E aí a gente foge um pouco das compensações, né? Tô bem comigo, não preciso ficar me compensando porque eu mereço, ou porque eu não consegui. Eu não me engano. Ou já muda um coragem, já que você gostou. Eu não me engano. Eu não posso errar de novo com a minha vida financeira. Em Dona Cássia, minha mãe não sabia escrever nem ler. Mas ela era da época, Tiagão, que ela pegava o dinheiro no peito esquerdo, ela comprava mistura. No peito direito, do direito, era para pagar a conta de luz. Aqui no bolso de trás, era para pagar as compras da semana. E assim vai. Então, a minha mãe era educada financeiramente porque a situação financeira dela era muito difícil. Então, ela sabia que o dinheiro que meu pai ganhava não dava para sustentar a casa. E ela morava em troca do serviço que ela prestava no prédio. História triste? Não, realidade. E eu tive isso. Então, quando você começa a trabalhar desde os 13 anos de idade, pela dificuldade que sua família tem, você vê que você valoriza o dinheiro. Então, quando eu quebrei a primeira vez, não é porque eu queria ter tudo, é que eu não tinha nada. E o que eu queria ter era muito difícil para se manter. Porque a gente vive esse imediatismo, o hoje. Então, quando o You Can Dance explode no Brasil inteiro, a gente começa a ganhar muito dinheiro, e você ganha muito, quer comprar tudo, quando o dinheiro para de entrar, para manter tudo é muito difícil. E aí você quebra. É muito caro, né? É muito caro manter tudo isso. Então, essa experiência de compartilhar que... como é que se fala o negócio da educação que você falou na nossa live ontem? Não é educação, então o planejamento financeiro. O bem-estar financeiro vai muito além de quanto você tem na conta. O bem-estar financeiro é você estar bem com você mesmo e viver dentro da realidade. A gente precisa buscar o bem-estar geral, né? Geral. O bem-estar de vida, né? E engloba tudo, seja a saúde financeira, seja a saúde física, seja a saúde mental. A gente tem que trabalhar isso o tempo inteiro. E, Thiago, eu vivo isso diariamente. Mas eu não venho como especialista. Eu venho como uma troca de experiência. Eu fiz um curso para tirar uma certificação, a CFP, né? Não fui lá para tirar a certificação, fui lá para ser um ouvinte e me apaixonei. E ali eu entendi o que é o trabalho de vocês. Ali eu entendi a importância.
que um planejador financeiro tem na vida de um brasileiro que às vezes não tem condições, né, de se planejar. Ele não fala tem que acesso ele não tem tempo, né? E hoje a gente tem muitas fontes de conhecimento para poder buscar a informação. Então, o trabalho que a Carol faz, o trabalho que vocês estão fazendo, o Thiago faz, eu sou um cara que tento mostrar que é possível. Sim. Se você buscar, não precisa ter muito dinheiro, é só ter força de vontade. E qualquer brasileiro Fazer o hoje que precisa consegue. ser feito Sim, o tempo todo, e pedir cara. ajuda não é vergonha, pelo contrário. Pode pedir ajuda que tem muita gente querendo ajudar. Eu sou um dos caras que ajuda muita gente sem elas saberem que eu estou ajudando. Depois a gente ainda vai compartilhar as redes sociais deles. Thiago foi cuidar do bem-estar físico, então já estava bem com a relação com o dinheiro. Como é que foi essa mudança? Cara, na verdade, assim, né? Foram uma sequência de mudanças. A gente ficou nos Estados Unidos ano passado 3 meses. Eu engordei 12 quilos em 3 meses, né? Estados Unidos, junk food o tempo inteiro, querendo viver como se não fosse existir amanhã, né? A gente sendo irresponsável. E eu sempre fiz terapia. Façam terapia, por favor. Todo mundo precisa de terapia. Eu fiz 3 anos. E na terapia, o que ela falava pra mim? Ela falou assim, cara, você é muito focado nos outros. Você cuida muito dos outros. Você cuida da tua família, do seu trabalho, dos seus clientes, do dinheiro. Faz alguma coisa de errado, cara. Para de fazer algo de errado só com você. Porque eu deixava a minha criança ser feliz só na alimentação o tempo inteiro. E eu vivia de forma irresponsável, onde eu só impactava a mim. E aí, antes disso, um pouco, o Joaquim nasceu. E a Carol falou assim, cara, aumenta seu seguro de vida. Você tem que aumentar o seguro de vida. A gente tem mais um filho, é responsabilidade. Falei, tá certo, vou aumentar meu seguro de vida. Fui aumentar meu seguro de vida, a seguradora pediu 1 milhão de exames. Pronto. E me penalizou pelo meu sobrepeso. Falei, cara, tem uma coisa de errada aqui. Aí fui lá e aumentou acho que em 25% meu prêmio do seguro e tal. E eu fiquei com isso na cabeça. Fui para os Estados Unidos, engordei pra caramba. Voltei pro Brasil, eu tenho um cliente que é um amigo meu nutrólogo, um irmão meu, ele falou assim, cara, eu cheguei lá, meus exames todos na mão, eu falei, ó, toma aí, ó. Ele olhou, ele falou assim, você... Aí eu falei assim, eu não sou um gordinho saudável? Ele você é um gordinho saudável. Só que da mesma forma que você fala pra mim que eu preciso começar a guardar dinheiro hoje, me organizar hoje, para lá na frente eu ter saúde financeira, eu ter tranquilidade financeira, é a sua saúde hoje. Você está gastando toda essa saúde hoje e lá na frente, quando você mais precisar dela, você não vai ter. É parecido, né, irmão? É igual. É muito parecido, é igual. Total. É igual. Cara, quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, putz, você tá certo. E aí eu tava indo pra casa assistindo eu assisto podcast o tempo inteiro, meu celular só tem podcast, eu correndo, eu treinando, eu não ouço música, é muito difícil. E aí tem um palestrante que falou assim, cara, e numa palestra ele falou assim, faz assim, todo mundo faz assim com a mão. Faz um sinal de pinça com a mão. E aí todo mundo fez. Ele agora se curva. Aí todo mundo se curvou. Ele agora vai lá e pega o pedacinho da banha que sobrou. Aí todo mundo começou a rir, não sei o quê. Ele fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a barriga que merece. Aí eu falei, cara, cada um tem a vida financeira que merece também. Sim. Cada um tem a barriga que merece, a saúde que merece, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. É muito engraçado. Cara, e aquilo virou minha vida absurdamente. A gente trouxe antes e depois, é isso? Vamos Tem aí? mostrar. Olha isso. Não gostei da camisa, mas tá de parabéns pelo evento. Já tá diferente, irmão. É isso aí. E aí, eu já ganhei aí uns 6, 7 quilos de massa muscular já dessa foto aí. Tem mais, não tem? Meu percentual de gordura hoje tá em 9%. Era 32%. Então, deu uma melhorada considerável aí. E eu brinco, inclusive, que a gente faz um trabalho, sei lá, há poucas décadas, a gente vem fazendo o trabalho de educar. E eu evito a palavra educação, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou adulto, eu não vou ser educado. Então tá bom, como é que a gente te ajuda a melhorar seu bem-estar financeiro? Mas é um trabalho parecido com o que a nutrição fez lá desde os anos 40. Exatamente. Então a gente pode até entender que a gente está fazendo escolhas erradas, mas você já se pegou olhando os valores nutricionais de um produto, você se atenta com a data de validade, coisas que talvez 2 gerações atrás sequer tinha informação sobre isso. Só que a gente está há pouco tempo fazendo isso, né? Então, é muito importante quando a gente fala, e aí eu vou reforçar, vocês pincelaram a questão dos canais de ajuda, né? Primeiro se você é empregado da Vale, Grupo Vale, a gente tem um programa sensacional que se chama Apoiar. Ele é 100% gratuito, confidencial. Inclusive, não precisa ser o empregado a acionar, pode ser um familiar que percebe, né? A gente falou lá no início sobre características de mudança de temperamento, de tratativa nessa relação familiar.
Vamos deixar o número aqui para vocês, mas eu vou reforçar, é 0800 550 6689. E tem as informações aqui na legenda do nosso vídeo. Ou seja, eu conheço o Apoiar, já ouvi falar, lá tem a ajuda psicológica. Não só. Então, se você está endividado, você pode pedir ajuda para um advogado. E aí ele vai te entender ali, a negociar algumas condições. É advogado, contábil, planejadores financeiros. Sensacional, Para pegar a vida dessa pessoa e falar assim, como Carol falou, né? O dinheiro é só a ponta. Isso tem a ver lá com o comportamento. Acione essa ajuda, né? E o global. advogado pode ajudar você no superendividamento. Exato, fazer negociações contratuais. E a lei tá aí, ela funciona. Se você tem um bom advogado, não tem como dar errado. É verdade. E isso a gente está falando pro pessoal do Grupo Vale. Bárbara, estou aqui assistindo esse conteúdo, não faço parte do grupo de empregados. A gente vai falar sobre o Centro de Valorização da Vida. Esse é um canal, funciona de maneira totalmente gratuita também. O número é 188. Tem chat dentro de alguns determinados horários, perfil no Instagram, que você também vai achar desta forma, Centro de Valorização da Vida. Os links também estão aqui na legenda. Para a gente promover, assim, você está bem? Que bom. Mas pode ser que tenha alguém do seu lado que está precisando de ajuda. Então, que a gente reforce, de fato, esses canais de ajuda, né? Fora Procon, Serasa, que também são canais importantes, né? Defensoria Pública. Que vão, dentro da sua atuação ali regional, oferecer algum tipo de suporte. Muito bem. Gente... Falamos pra caramba, eu tô amando isso daqui. E a gente está aqui compartilhando questões que têm a ver com a nossa jornada, né? A gente sai de um determinado ponto, seja porque na nossa infância a gente teve uma relação estabelecida com a nossa família de origem, mas é um compromisso nosso. E quando a gente fala de planejamento financeiro, da relação com o dinheiro, eu acho que vale a pena a gente forçar. Tem gente que talvez esteja falando assim, então tá bom, vou me dedicar a entender mais sobre juros compostos, né? Porque, inclusive, isso é um gap, né? A pessoa não investe porque ela tem dificuldade de entender a projeção do quanto uma rentabilidade pode alcançar. Acho que é mentira, acho que é pirâmide, né? Essa conta aí tá errada. Mas a gente está falando de vidas. Sua vida, a vida de quem você ama, da Bruna, da Valentina, do Joaquim, da Sofia, do Guilherme lá em casa. E eu tenho certeza que você tem muita gente aí para ajudar. Mas, antes da gente terminar, eu queria que a gente reforçasse, assim, né? Poxa, a gente teve essa jornada, né? A gente chegou até aqui. Eu brinco que eu sou um ser em construção. Eu adoro contar meus cases, porque não é porque eu tenho instrução que eu não conto umas mentiras, às vezes, para mim mesma. E aí eu vou lá, Bárbara, você precisa disso. Bárbara, joga essa frase do jaque na linha, lá fora, e a gente vai se transformando. O que vocês queriam deixar assim, de mensagem? Poxa, que legal que vocês acompanharam a gente até aqui. E a gente quer deixar mais alguma mensagem para concluir. Carol, Primeiras damas. Bom, eu vou até olhar para o foco, porque eu acho que essa chamada é bem importante. Nós precisamos entender o quanto a saúde mental e investir na sua saúde mental muda a sua vida, muda a sua jornada, muda a vida de quem está ao seu redor, da sua família, do ciclo que você está inserido, seja ele qual for. Investir na saúde mental, investir em si, é sem dúvida nenhuma o seu ato de maior responsabilidade. E nós percebemos nessa conversa de hoje o quanto a sua saúde mental vai impactar inúmeras áreas da sua vida. Então, sem dúvida alguma, tenha responsabilidade com a sua saúde mental, não minimize as mudanças de comportamento, não minimize as suas dores, não minimize o que você precisa realmente entender para que você tenha uma vida próspera, porque prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade tem a ver com a ausência de necessidades, e isso em todos os âmbitos da nossa vida. Muito bem. Bom, procure ajuda. Planejamento financeiro não é só para pessoas ricas e bem-sucedidas. É para quem quer ser rico e bem-sucedido. Então, só depende de você. É uma escolha sua. Se você quer ter um futuro melhor, se você quer ter uma saúde emocional, uma saúde financeira melhor, busque ajuda, busque conhecimento. Como o Fly disse, busque nos livros, busque em profissionais. Nós temos pessoas hoje que estão entregando conteúdo na internet hoje de maneira gratuita, assim, conteúdo denso pra caramba. Basta você buscar. O Fly é um cara que está sempre entregando isso, conhecimento, levantando a bandeira do planejamento financeiro. Sim. A gente tem Gustavo Cerbasi aí, cara, é um cara sensacional. Eu sou apaixonado por ele, é meu ídolo hoje dentro da educação financeira. Robert Kiyosaki também é um cara incrível. Assim, a gente tem 1 milhão de informações gratuitas, então é questão de escolha. E basta você buscar isso, que você pode ter uma mudada de chave, uma virada de chave, e que não é porque sua família te ensinou algo que não seja bom para você, que você tem que levar isso como regra. Eu vou falar uma coisa
porque eu sou apaixonado por leitura. Então, Napoleão Hill fala de alguns medos que nós temos, né? Está sempre aqui na página 134. A gente tem sempre... São os 6 medos que normalmente a gente tem. Que é o medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, que a gente falou muito aqui. Ah, meu amiguinho tem, não tem, enfim. Medo de perder o amor, né? A gente sempre tem medo de perder alguém que a gente ama. Medo da doença e medo da morte. Quando você passa a perder esses medos, você transforma tudo na sua vida. Então, o que eu digo para vocês é que, se não tem recursos para pagar um profissional, busque ajuda nos livros. Tem vários livros na internet de graça. Esse livro aqui, ó, vou indicar para vocês, ó, como começar, como evitar preocupações e começar a viver. Isso aqui é minha Bíblia, é o livro de cabeceira, porque foram os livros que mudaram a minha vida. Eu escrevi um livro chamado Como Sair do Buraco. Por quê? Todo recurso que eu ganho em livro, eu peço em livros e distribuo livros para todo mundo, até para as pessoas que eu não conheço, eu saio distribuindo livros. Por quê? A educação financeira mudou a minha vida. Eu precisei de ajuda, busquei ajuda com psicólogo. Eu precisei de ajuda, busquei ajuda nos livros. Mas só quem pôde me ajudar foi eu mesmo, quando eu falei, não quero mais. E não tenha vergonha, não tenha vergonha, que problemas todos nós temos. Mas quando você fala, não quero mais, e muda. E mudou a minha vida. Não só a minha saúde física, a minha saúde financeira e minha saúde mental. E muito obrigado, Bárbara, de poder compartilhar aqui com a sua audiência tudo isso que eu vivi. É isso. Eu que agradeço muito. Imagina. Nós alcançamos, quando a gente fala do Público Valia, mais de 135 mil pessoas. Legal. Que têm filhos, cônjuges, familiares, colegas de trabalho. E é um convite, de fato, que a gente faz para que as pessoas compartilhem o nosso conteúdo. E ainda vou adicionar aqui um incentivo. A Valia lançou uma plataforma de educação financeira e previdenciária completamente gratuita, aberta ao público, então não é só para o nosso participante. Caramba. E todo mundo que se inscrever na plataforma, cadastrar seu usuário, construir ali um início de uma jornada, né? A gente falou aqui tanto de experiências Sim. pessoais, mas as pessoas que se cadastrarem até 30 de setembro, então a gente vai usar todo mês aí com essa campanha maior do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, de promover saúde mental para as pessoas. Lá tem um monte de conteúdo para falar sobre como eu me relaciono melhor com o meu dinheiro, como é que eu planejo minhas finanças. Então, você vai concorrer a um sorteio de um kit de bem-estar. Difusor, olhinho, para criar um ambiente legal, seja para sua leitura, seja para conversa com os filhos, né? Então, fica aqui o nosso convite, as informações detalhadas estão na legenda do vídeo. Vocês podem enviar aí suas dúvidas, perguntas, a gente vai continuar em contato com os nossos convidados para eles também poderem interagir com vocês. E nosso muito obrigada, porque cada vez que a gente tem a oportunidade de dialogar com vocês, que a gente alcança vocês, é mais uma semente plantada. Nosso propósito é ajudar as pessoas a construir um futuro melhor. Quando é que começa a construção desse futuro melhor? Hoje. Então, eu me sinto extremamente privilegiada de poder promover agendas como essa. Obrigado. Meu muito obrigada de novo. Eu que agradeço. Agradeço, foi demais participar. Posso Foi agradecer ótimo. os meninos? Claro. Queria agradecer aqui a Denise, que recebeu a gente lá embaixo, ao Rafael, e o nome que eu sempre vou errar, Abner. né? Eu vou querer só o Abner. Obrigado, Thiago, foi um prazer. Igualmente, irmão. Carol, Prazer foi meu, foi Bárbara, incrível. gratidão. Avalia muito legal o trabalho que vocês fazem. E obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Muito bom. Estamos à disposição. Sensacional. Eu gostaria de fazer uma consideração, inclusive baseada nos agradecimentos do Fly, porque nós estamos percebendo essa mudança, né, de mentalidade, de comportamento em empresas sérias, né? E, sem dúvida nenhuma, essa preocupação da Valia de trazer, de promover, de incentivar, isso é uma preocupação com os seus colaboradores, né? Isso é a empresa entender o quanto o financeiro, a saúde mental, dentro de uma agenda do Setembro Amarelo, ou seja, o suicídio, é importante. Isso é valorizar a vida. Isso é dar importância a quem está fazendo parte, construindo mesmo. Então, eu fico muito feliz sempre quando alguém entra em contato com uma proposta de palestra corporativa, de bate-papo corporativo, de podcast, porque você fala, uau, sabe? Vai além do lucro, vai além do trabalho. É uma preocupação extensiva. Então, isso é muito A empresa interessante. investindo no seu colaborador, né? Sem dúvida. Assim que a gente começa a mudar o mundo. Pode crer. Muito bem. Até mais, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente não vai dançar, não? Não, pelo amor de Deus.